Olá, sejam bem-vindos a esse encontro onde nós faremos uma reflexão sobre os temas atuais, principalmente falarmos sobre misericórdia, falarmos um pouco mais sobre a nossa posição em relação, quando falo nossa, nós seres humanos, né? Em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas um fato me chamou a atenção nesses últimos dias, além do coronavírus, é a questão de como a gente deve ser misericordioso ou não. Será que somos misericordiosos, né? Jesus mesmo falava, né? Por rogar a misericórdia do Pai, sempre comentava e sempre falava sobre ser misericordiosos. E no capítulo do Evangelho, bem amados os que são misericordiosos, nós vamos fazer uma reflexão, né, sobre essa abordagem de Jesus, o que ele nos traz de ensinamento. Por que eu escolhi esse tema hoje para a gente fazer? É justamente, eu vi no comecinho do mês, dia 9, até estou com o texto aberto aqui, dia 9/3 de 2020, onde um jornalista escreveu uma matéria, e nessa matéria sobre política e tal, né? Mas o que me chamou a atenção é um pedaço do trecho que ele colocou nessa matéria. Eu separei esse trecho que eu achei interessante para a gente fazer uma reflexão em cima dela, né? Porque será que nós somos misericordiosos? Será que nós estamos aprendendo a ser misericordiosos? Numa palavra que tanto Jesus bateu em cima, né? Sempre explicou, desenvolveu e, acima de tudo, nos colocou como um exemplo que poderia sermos misericordiosos, né? Esse texto, ele abrange um lado político, mas eu não vou entrar no mérito, porque não é essa a intenção, e sim o que o texto trouxe para uma reflexão. Eu só peguei um pedacinho dele para que a gente entendesse o que estamos fazendo. Também analisar os pontos de vista que cada um possa ter e refletir sobre isso. É um tema difícil para a gente empregar dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência. Nós temos que fazer um dia, né? É uma reflexão. Não estou aqui para orientar, para guiar, para dizer, é assim que tem que ser feito, não é assim, não é isso, tá? Vejam bem, a ideia é justamente a gente refletir no que o Cristo nos colocou, ou seja, sejamos misericordiosos. Então vamos lá, vamos começar aqui o texto. O texto é de Leandro Sakamoto, né? Ele é um colunista, e o trecho do texto diz assim, em várias reclamações contra Drauzio Varela e a Globo, após uma entrevista, um médico e escritor abraçou uma mulher trans que cumpria pena e não recebia visitas há pouco tempo. Após circular a informação de que seu crime foi ter estuprado e matado um menino de 9 anos, ele passou a ser linchado nas redes sociais. Em resposta, disse que não era juiz, mas médico. Tá? Isso são as palavras dele. Drauzio atua há décadas atendendo presos, aquela parcela apartada do convívio por ter descumprido um pacto social, que estão pagando o que devem. O doutor não pergunta o que eles fizeram, não lhe interessa para poder realizar seu trabalho. Não consigo entender a profundidade da dor de uma família que tem uma criança assassinada de forma violenta e acredito que os responsáveis devem responder à justiça conforme nossas leis. Por isso, agradeço que existem pessoas como Drauzio que, por livre e espontânea vontade, decidem prestar atendimento físico, emocional aos presos, uma vez que a maioria de nós é incapaz de tal desprendimento. Pela nossa Constituição, a punição a essas pessoas é a prisão e não o afastamento de todo o contato humano. Muitas pessoas, a pena de morte,
que pesem nos seus instintos mais primitivos, desejam isso, ou seja, as pessoas desejam a pena de morte para determinados crimes. Isso é a opinião de cada um. Seguindo o texto, ele não faz isso por acreditar que ganhará a vida eterna como prêmio ou mesmo por vaidade. O doutor vive cotidiano de penitenciárias, muito antes de ser descoberto pela mídia. Faz isso por solidariedade à raça humana. Continuando o texto, diz o Evangelho de Mateus no capítulo 25, versículos 34 a 36, um dos trechos que provam como é revolucionário o Novo Testamento. Abre aspas. Vocês que venham a mim são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino de meu Pai, que preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês deram comida, estava com sede e deram água. Eram estrangeiros e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Repito, estava na cadeia e foram visitar. Finalizando então o texto do Leandro, né? Para um pedaço da sociedade, Drauzio tem que ser linchado porque sua existência prova que um ateu consegue colocar em prática a filosofia de doação presente no fundamento do cristianismo, enquanto muitos cristãos, né, está aqui entre aspas, acham que serão salvos louvando a tortura e a morte. Bom, esse foi o texto de Leandro Sakamoto, como eu disse, colunista da UOL, no dia 9/3/2020. Ele postou isso, era 22h07 da noite. Bem, ele fez uma colocação, né? E lógico, eu analisei os trechos abaixo dessa reportagem que ele fez, né? E muita gente realmente pedindo a cabeça de Drauzio. Essa não é a minha intenção, pedir ou não a cabeça de alguém, não é aqui acobertar o crime da pessoa que fez, que cometeu, muito menos me envolver no assunto. O que eu quis dizer é que tudo que colocamos hoje na internet, nós somos alvos. Se você tem uma opinião A ou uma opinião B, você é contra a opinião de uma ala presença na internet e não medem consequências, não medem o que falam. A gente percebe que, como diz, né, a gente põe para fora aquilo que o coração sente, ou seja, nós falamos aquilo que realmente temos no coração. Se temos amor, vamos propagar amor, vamos falar de amor. Se temos ódio dentro da gente, nós vamos falar de ódio, propagar o ódio. Então, por que eu coloco a narrativa do capítulo 10 do Evangelho? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bom, vamos lá então amarrar tudo isso daí. Lá no capítulo 10, então, no item perdoai para que Deus vos perdoe, está escrito assim no item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso disse Mateus, capítulo 5, versículo 7. No item 2 diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Também em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. No item 3, eu cortei um pedacinho para não ficar longo, né, desse subtítulo. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? É a pergunta de Pedro, né, a Jesus. E o mestre responde: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
também em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Jesus deixa claro a Pedro que o perdão ele é infinito. Ele não tem, eu já perdoei uma, duas, três, na sétima, não vai existir oitava. Não é isso. Ele é infinito. Bom, a gente vai ter que desenvolver muito sentimento nobre dentro da gente para perdoar infinitamente. Mas continuando dentro do mesmo capítulo, a gente pergunta qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? O que podemos fazer para agradar a Deus diante da nossa existência? Bem resumido, bem simples, onde Mateus também fala, no capítulo 5, 23 e 24, diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, como eu posso agradar a Deus se eu tenho desavença com alguém, se eu tenho desafetos? Se somos todos irmãos, perante a criação, eu não posso eu não posso ficar nessa pendência, Como que eu vou adorar a Deus se eu tenho um inimigo, se eu tenho alguém, que eu não me dou bem, não convivo bem? Seguindo assim, lógico, o que Jesus falou, quando foi indagado pelos doutores da lei, qual era o maior mandamento da lei de Deus, porque eles estavam em cima das leis dos profetas, principalmente das leis mosaicas, E Jesus falou: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, E assim ele completa também: amarás o vosso próximo como a ti mesmo. Eis que estão reunidas todas as leis e os profetas. Então ele resumiu tudo aquilo e colocou uma lei e uma sequência dela em duas linhas aí, vamos dizer. Esse é o ponto, esse é o argumento forte de Jesus, E ainda, dentro desse mesmo capítulo, o argueiro e a trave no olho, que diz assim o item 9, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 3 e 5, de 3 a 5, aliás. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizei a vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes o vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Como diz o ditado, a gente senta em cima do rabo e fala mal do rabo dos outros, Como eu posso apontar os defeitos dos outros se eu tenho um caminhão de defeitos? Se eu ainda não estou vacinado, se eu não me libertei disso tudo, é uma hipocrisia, Eu vejo um argueiro no olho de cada um, mas não vejo a trave que está no meu, Então tudo isso nos remete ao quê? Sempre quando há alguma coisa que não concordamos, somos o primeiro a malhar o Judas, vamos dizer. Continuando, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem ela é muito sublime em seu conteúdo, ela nos traz uma narrativa em excelência espiritual muito grande, Então lá, como ainda seguindo Mateus, versículo 7, capítulo 7, versículo de 1 a 2, diz assim: não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Da mesma forma que eu vou empregar a minha energia, toda a minha ira, toda a minha cólera, toda a minha acusação, toda a minha maledicência, toda a minha mentira, toda a minha hipocrisia,
eu posso ser julgado da mesma forma, né? Então eu não vou ter direito nenhum de reclamar depois. E dando sequência ali, né, no texto, então os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, portanto, pondo-a de pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, né? Que apedrejem elas. Qual sobre isso a tua opinião? Dizem isto para tentarem e terem do que acusar Jesus. Porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos, e foi saindo todos eles que estavam ali para fazendo o julgamento da mulher. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, e colocando-a no meio da praça, que eles estavam ali no meio da praça, então ele pega, levanta e fala para ela assim: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou. Ele respondeu para ela. Aliás, ela respondeu para ele, desculpem. Não, Senhor. Disse-lhe Jesus então: Também eu não condenarei. Vá e no futuro não tornes a pecar. Olha, é uma coisa linda essa, Quando é que vamos chegar a isto? Quando é que vamos ter essa capacidade de entender que antes de acusar alguém nós temos que nos indagar, O que eu vou acusar, eu já fiz, estou fazendo ou farei, Ou vou mais além, eu devo me colocar no lugar da pessoa, tá? O que eu estou dizendo aqui não é defendendo aquela pessoa que estava presa, e muito menos tentando ser aqui parcial. O que eu estou debatendo aqui, o que as pessoas fizeram de julgamento sobre isso, sobre essa questão, sobre esse assunto. Como diz o Sakamoto, a gente não pode ter nem ideia do que aconteceu com essa família que perdeu essa criança. A gente não tem ideia de como foram e estão arrasados com tudo isso, Não é esse o julgamento, mas a ideia aqui é fazer com que nós possamos refletir naquilo que vamos comentar hoje, naquilo que apontamos hoje. Essa é a ideia de refletirmos, de pensar. Nós estamos vivendo aí uma pandemia e eu vejo muita gente atacando o outro porque é isso, porque é aquilo, enfim. Não é por aí. Jesus não veio aqui para causar discórdia, embora ele já tinha até anunciado que haveria prantos e ranger de dente, haveria muita coisa acontecendo. Ele já tinha abordado isso antes de voltar ao reino dos céus, mas o que está aqui sendo proposto é justamente isso: nos colocar diante de uma situação e pensarmos antes de responder, antes de recriminar, antes de maltratar, antes de acusar, antes de falar. Tudo isso, se somos verdadeiros cristãos, a ideia é justamente essa, E no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o de que precisa o Espírito para ser salvo, que é a parábola do bom samaritano, Então no item 1 diz assim, Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes
as ovelhas, e as colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Né? Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Ou seja, deixa bem claro que quando apedrejamos alguém, estamos apedrejando Jesus. Quando caluniamos alguém, quando fazemos mal a alguém, é a Jesus que estamos fazendo. Né? Está muito bem claro nessa passagem, né, na parábola do bom samaritano. E quando amamos, ou até mesmo nos isentamos de fazer uma crítica, por mais que ela venha, né, por mais que ela esteja entalada aqui, a gente abafa, segura, nós também estamos fazendo isso a Jesus. Quando a gente faz um bom comentário, quando a gente auxilia alguém sem ninguém saber, é a Ele que estamos fazendo. Né? Então, esse é o ponto central da nossa reflexão. Tudo aquilo que fazemos de bom ou ruim, é a Jesus que estamos fazendo. Então, se orarmos para o nosso próximo, se desejamos que ele, né, na sua compreensão, né, no seu processo evolutivo, porque ninguém está no mesmo patamar evolutivo. Né? Eu dou sempre um exemplo aqui que uma laranjeira, em seus frutos, né, que é a laranja, todas não amadurecem ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Cada uma tem seu tempo de amadurecimento. E assim é o planeta, né? Esse pé de laranja. E assim as laranjas, eu comparo a humanidade, a todos nós. Cada um de nós amadurece dentro do seu tempo, dentro da sua condição. Uns mais rápido, outros mais lentos, outros um pouquinho mais estagnando, mas todos nós vamos evoluir, para que um dia nós possamos olhar todas as parábolas, né, todo o sermão que Jesus nos deixou como um guia, né, a gente possa cumprir fielmente. Mas isso cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo. O importante é passarmos a exercitar agora, né? É importante a gente repensar as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas mazelas, o que eu estou fazendo em benefício ao meu semelhante. E principalmente em meu benefício no sentido de dignidade, de caráter, né? De índole. Eu sei que muitos pensam só em si, né? Isso já é egoísmo, uma das chagas que destrói, né, o nosso convívio, né, que nos perturba. Então, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer em prol da minha boa existência e daqueles que me cercam, daqueles que possam cruzar meu caminho? É isso que nós devemos pensar. Jesus traz essa proposta: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o dinheiro, sobre a matéria, né, sobre as injúrias, sobre tudo. E deixa bem claro, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou numa condição hoje e o outro vem e me ataca, amanhã ele pode estar na mesma situação ou até pior. Então, a gente precisa ter essa visão de mundo. Se somos cristãos, se seguimos a Jesus, Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Eu vejo muitos posts, eu procuro ficar antenado, né? E eu tenho visto muito isso nos dias de hoje, principalmente no Facebook. Eu sempre dou um exemplo assim: se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, vai e observe o que ela posta e o que ela comenta no post dos outros.
você vai ter uma ideia do que aquela pessoa tem no coração, né? Então, fica aí uma dica, né? Mas a proposta é essa: Jesus veio nos trazer um modelo, mostrou que ele funciona, que ele dá certo e que qualquer um pode pôr em prática. Não é difícil, não é impossível. Se fosse assim, ele não tinha trazido esse modelo para a gente, né? E falando na atualidade, eu tenho recebido muita pergunta aí do pessoal que eu convivo, que eu trabalho, pessoas do nosso meio, e fala, né, pô, será que é o fim do mundo, né, agora com tudo isso, o mundo vai acabar, Deus está nos castigando, enfim, tudo isso que a gente está vendo, né, não só no quadro do coronavírus, aí, o Covid-19, mas no quadro econômico, no quadro político também, social, não só brasileiro, mas a nível mundial, né? Nós estamos passando por um momento, e já era esperado esse momento mesmo, nós estamos dentro de uma transição planetária, estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações, de sofrimento, para um mundo de regeneração. Então, tudo isso faz parte. Eu em algumas conversas há anos atrás, eu sempre alertei, gente, virão coisas piores ainda. Depende da gente modificar tudo isso, né? Então, eu separei aqui para a gente ir já trilhando o finalzinho da nossa conversa aqui, aliás, da nossa reflexão, né? Eu separei um trechinho aqui do livro A Gênese, onde no capítulo 18 são chegados os tempos. Eu separei somente um parágrafo para que a gente possa entender, né, tudo isso, e que Deus não está punindo ninguém. Deus não errou em criar a raça humana, Deus não errou em criar esse planeta, Deus não errou em colocar o planeta Terra dentro desse sistema solar, pelo contrário. Senão Deus seria Deus, né? Que Deus é esse que comete falhas, né? Seria um Deus humano, né? Estaríamos no mesmo nível dele, e não é isso. O próprio castigo é nós que nos impomos, é a lei de reação e reação, de ação e reação. A toda uma ação cometida, há uma reação, né? O que a raça humana veio fazendo durante esses séculos? Nós chegamos no momento que nós estamos acabando com tudo aquilo que o planeta tem, que nos oferece. A natureza não está conseguindo produzir naturalmente, num processo natural e equilibrado, o que nós estamos consumindo. E a resposta da natureza é essa, né? É a reação que está acontecendo. Eu vou colocar uma frase aqui também, que eu sempre coloco, que é a seguinte: a natureza vive sem a humanidade, sem o homem. O homem, a humanidade, não vive sem a natureza. Devemos pensar muito bem nisso, porque nesse período de quarentena mundial, os rios, a qualidade da água, do ar, a gente pode sair e olhar o céu, é diferente. Olha à noite as estrelas para você ver, é diferente, né? O ar que nós estamos respirando é diferente. E o convívio dentro de casa, através do confinamento, está podendo nos trazer reajustes, reflexões, um convívio melhor. Então, vamos pensar nisso. Deus não erra não. E ele diz assim, na Gênesis, né, no capítulo 18, são chegados no tempo, é só um trechinho, abre aspas: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismo que aniquile de súbito a raça humana de um modo geral. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Olha que beleza, né? As coisas vão naturalmente acontecendo, Deus não vai mandar nenhum meteoro, esse vírus não vai dizimar a raça humana, não vai pegar fogo, enfim, né? O apocalipse aí, como alguns já estão pregando, gente, vamos ter, né, um bom senso aí. Se nós acreditamos em Deus, né, o nosso Deus que é amor, que é bondade, que é justo, né? Então Ele que nos criou, né,
Ele não ia cometer uma falha dessa, puxa, errei, agora eu vou passar uma borracha na humanidade. Né? Difícil, né? Já passamos por muitos episódios de dor, de sofrimento durante toda a história da humanidade. Basta olharmos para trás, né? A peste negra, as cruzadas, as guerras mundiais, né? Enfim, a gente tem bons exemplos aí no passado. E o que determina é o quê? A união, né? Muito se fala em empatia hoje, coisa que havia, né, ficado para trás, né, uma palavra que não é mais moderna, não se aplica aos dias de hoje, pelo contrário, ela tem que estar sendo mais e mais vezes cultivadas. E dentro, né, do Evangelho, eu separei duas linhas também sobre o capítulo, no caso aqui é o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha o que diz Jesus, né, através da narrativa de Mateus, capítulo 5, versículo 5 também. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Olha só que coisa linda, né? O que é ser brando na sua concepção? Eu sou brando, eu vou herdar a terra, né? Eu vou continuar na terra. E na outra linha, né, ainda Mateus, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Somos brandos? Somos pacíficos? Somos chamados filhos de Deus, né? Então, está aí mais uma amostra do que Jesus realmente dizia. Eu recebi um vídeo esses dias do amigo Carlinhos que me chamou muita atenção e claro, chamou a atenção dele para ele ter me mandado, né? Porque a gente não fica postando essas fake news, uma enxurrada de coisas que não prestam, né? Que só leva a gente a perder a nossa capacidade de raciocinar. Então, se eu quero manter a minha serenidade e a minha fé, eu tenho que evitar esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, que o pessoal vai repassando sem medir consequências. E era um casal de ciclistas que estavam com o coronavírus, eu não sei que estado que mas pelo sotaque deles não é aqui de São Paulo, do estado de São Paulo não, mas também não sei que estado que é, de repente é daqui, eles eram de outro estado, enfim, não é essa a questão. Que eles estavam praticando ciclismo, né? Eles iam rodar 80 km de ciclismo, porque eles achavam que ficar confinado em casa, como eles já estavam, né, aí de coronavírus, segundo eles falam nesse vídeo, né? Eles já eram potenciais vetores aí, né? E, bom, já que assim nós vamos pedalar para ver até onde o corpo aguenta, né? E olha a que ponto chega isso, né? Então eu coloquei aqui, segundo o nosso entendimento, que esse casal ele se enquadra em duas situações que nos deixa muito bem claro que a doutrina nos traz muito essa orientação, né? Eu até montei aqui uma frasezinha que é óbvia, né? O suicídio voluntário. Eles estão cometendo suicídio voluntário. O que é o suicídio voluntário? Então tá ali, ó, que eu coloquei. Aquele que desrespeitar as leis divinas, tá? E também as leis humanas, porque tem muitas leis que se colocam junto com as leis divinas. Muitas não, mas tem muitas que sim. Então, nesse caso, eles estavam infringindo uma lei humana também, que é o decreto de ficarmos em casa, né? E a lei divina é que eles estavam, assim, cometendo um suicídio. Eles estavam colocando em risco a vida deles também, né? Então, esse é um suicídio voluntário, mesmo sem eles ter essa noção, né? E também eles, numa outra situação, estão cometendo um assassinato de 1, de 2, de 10, de 20, a gente não sabe até que ponto eles teriam contato nesses 80 quilômetros que eles iam pedalar, né? Então, se eu sou já uma pessoa contaminada e eu não estou nem aí com a coisa,
saio e vou contaminar outras, além de eu ser um suicida voluntário, eu estou cometendo um crime de assassinato. Por quê? Eu não estou dando um tiro a alguém, não estou dando uma facada a alguém, não estou dando veneno a alguém. Eu não empurrei ninguém de frente de um trem, de um carro, de um ônibus, né? Eu não passei a faca no pescoço de alguém, não. Eu simplesmente, através da minha situação de transmissor, passei o vírus para um, esse um duplicou e assim por diante. Sabendo, lógico, que eu tenho, né, no caso aí, a pessoa tenha, né, eu não tenho, graças a Deus, estou dentro do que a lei está pedindo, né, que os médicos estão pedindo, por isso estamos fazendo esse vídeo hoje dentro de casa, dentro do nosso lar, né. Então, essa pessoa também é considerada no mundo espiritual um assassino, exatamente, um assassino. Então fica aí o nosso pensamento, a nossa reflexão. Eu sou misericordioso, né? Eu sou cristão, independente de religião, porque todo aquele que segue o Cristo, ele é cristão. Aqui no caso a gente está falando da doutrina espírita, né? Mas antes de sermos espíritas, nós somos cristãos em primeiro lugar, porque eu acredito em Jesus, eu acredito na sua palavra, eu acredito em todos os seus ensinamentos. Então, se eu sou cristão em primeiro lugar, eu tenho que seguir os seus conselhos, eu tenho que seguir aquilo que ele me deixou como modelo, mesmo que seja para mim difícil, desgastante, que penso que é impossível, né? Eu tenho que seguir. Essa é a minha razão de viver ao lado dos meus, podendo fazer algo sempre de bom e benefício. Aquilo que eu acho que não vai ser bom para alguém, tento não fazer, segurar ao máximo. Não sou perfeito, então não estou aqui para julgar ninguém, muito menos o Drauzio, o escritor, né, o colunista, a família, não é isso, né? Eu estou aqui para a gente refletir nesse assunto, né? Nessa questão que hoje precisamos ser cada vez mais misericordiosos, segundo a vontade de Jesus. Bem, finalizando a nossa reflexão, quero desejar a todos vocês que sigam aí as orientações das autoridades médicas, sejam brandos, sejam pacíficos, né? Porque quem é que não quer ser chamado, né, filho de Deus? Quem é que não quer possuir a terra, né, viver na terra? Então, sejamos pacientes, né, sejamos tolerantes, desenvolvermos cada vez mais a empatia, né, que é isso que nos falta, que a gente precisa. E também aproveitar e juntos, em um só pensamento, em uma só voz, agradecer a Deus, a Jesus, por tudo aquilo que nos faz. Se isto que estamos vivenciando hoje é um sinal de alerta, que possamos então nos despertar para a nova realidade. Como muitos dizem, o mundo a partir de agora, depois desse caos ser assim terminado, o mundo será outro. As pessoas mudarão. Então, eu acredito que será sempre para melhor. O ser humano está sempre em evolução e para melhoria. Então, que o nosso coração, que a nossa mente, em que os nossos pensamentos e desejos possam rogar ao Pai a sua misericórdia para toda essa humanidade. Que dê força aos médicos, aos enfermeiros, aos nossos governantes, para que possam assim, com a tua luz, com o teu amor e a tua bondade, fazer com que cada um tire forças da onde achava que não existia, para combater esse momento de dor, de aflição que abate sobre o nosso planeta. Senhor, tenha misericórdia daqueles que não querem te seguir, aqueles que não querem seguir as boas orientações. Tenha misericórdia deles também. Passaremos por um momento em que toda a economia global é afetada e isso vai deixar efeitos colaterais
sem saber a extensão deles, mas que os nossos governantes, que todos os que têm um poder econômico na mão, olhem pelos mais necessitados. Vejam que abaixo deles tem pais, mães, filhos, tem avós, tios, netos, tem pessoas que não têm sequer onde comer, onde sequer deitar. Então olhe por eles, como disse a mensagem de Jesus, quando fizer algo àqueles pequeninos, a qual estou me referindo, que é a classe mais sensível no mundo, né? Que é a Ele que está fazendo. Então, eu rogo a essas pessoas que têm esse poder na mão, para que cuidem dos nossos, porque assim seremos um dia uma raça só, a raça humana. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ilumine depois, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Desculpe aqui um pouquinho a voz embargada, mas a emoção foi grande. Muito obrigado. Tenham todos uma boa jornada e fé em Deus.